E aí, como é que você está? Olha só, eu não sei se você já fez as tarefas, né, que foram determinadas na última semana, mas eu sei que se você fez, foi um tempo precioso de comunhão, intimidade com Deus através da oração. Agora a gente vai entrar na quarta lição, que é sobre a leitura e meditação na palavra de Deus. Eu quero te convidar para essa jornada extraordinária de conhecimento, de intimidade com Deus, agora pela palavra, né? Então a gente precisa saber. Quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente entende que houve escritores, mas que essas pessoas foram inspiradas por Deus. E aquilo que eles escreveram, que eles registraram, foi chamado de palavra de Deus, porque tem poder para transformar, tá bom? Eu estou fazendo um curso também que vai falar diretamente sobre a palavra de Deus, sobre a introdução bíblica. Depois você pode também adquirir e participar desse curso, tá bom? Vamos lá, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é Deus falando conosco através da escrita, onde ele revela quem ele é, né? E o que ele espera que a gente faça na nossa vida em relação a essa busca dele e na nossa conduta diária. Então, quando nós estamos na caminhada cristã, o que modela, direciona a nossa vida é a palavra. Ela que guia, ela que direciona. Então, a palavra que dá direção para a nossa vida. A gente costuma dizer que a Bíblia é o nosso manual, manual para a vida, do que a gente deve fazer na prática de vida e como nós devemos servir a Deus. Então, ela nos dá direção para a vida, ela é fonte de inspiração, sabedoria, ela é força espiritual para nós, tá bom? Olha o que a Bíblia diz para nós em relação a si mesma. Diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje nós temos um acesso ao conhecimento, à revelação e à vontade de Deus através daquilo que está escrito. É óbvio que você vai aprender aqui também, vai ter uma lição falando do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nós, né, e você já deve ter começado a experimentar essa intimidade com o Espírito, de vir coisas na sua mente, não, faça mais isso, tire isso da sua vida. Coisas que o Espírito vai falando com você, além do Espírito, nós temos a palavra de Deus. Ou prioritariamente, nós temos a palavra de Deus. Porque às vezes na nossa correria diária, a gente não tem sensibilidade ao Espírito. Aí como que a gente sabe o que Deus quer? Pela palavra, que está escrita, registrada para nós. Né? Mateus capítulo 4, verso 4 disse isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O primeiro ponto aqui que a gente vai falar sobre a leitura e meditação na palavra diz assim: a palavra de Deus alimenta o espírito. Foi o que nós lemos aqui. Eu me lembro de uma menina que era colaboradora nossa na nossa casa, ela nos ajudava a deixar a casa organizada. E eu me lembro que ela chegava de manhã, eu sempre explicava, irmã nossa da igreja, né? Eu sempre falava com ela assim: tu já leu a Bíblia hoje e orou? Aí ela falou assim: não. Eu falei assim: então hoje tu não toma café aqui nem vai almoçar. Ela: mas eu vou morrer de fome, eu vou ficar fraca, eu não vou conseguir trabalhar. Eu falei: exatamente isso. A nossa vida com Deus é exatamente assim. Intimidade pela palavra, pela leitura, pela oração, na comunhão da igreja, são coisas que nos fortalecem. Então, a palavra alimenta a nossa alma, o nosso espírito, nos dá força para viver. Pedro, e na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 2, ele diz assim: desejai ardentemente como crianças. Lembra que eu falei que vocês são crianças? Quando você inicia na vida cristã, independente da sua idade, do seu estudo, das suas graduações, mestrados, doutorados ou qualquer coisa, você ainda é uma criança, um bebê. Então, para você crescer, você precisa, como uma criança recém-nascida, o leite genuíno, o espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que alimenta e que faz você crescer. Paulo fala também sobre isso, né? Dizendo que a gente precisa se alimentar daquilo que traz fortaleza a nós, que nos dá discernimento para a nossa vida. Salmo 119, verso 15, assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
né? Imagina comigo o salmista, ele tentando trazer algo para nós e ele está explicando à luz do que ele vivia naquele tempo. Hoje a gente tem iluminação, né? Então a maioria das ruas tem iluminação. Não sei onde você mora, pode ser que não tenha, né? Mas a maioria tem. Mas naquele tempo não tinha. Então eles iam andar, imagine que ao andarem, eles precisavam, né, de algo que iluminasse o caminho deles. E ele fala assim, ó, na minha lamparina, essa lâmpada ilumina aonde eu vou pisar. Essa lâmpada vai ver se tem pedras pontiagudas, afiadas, se tem uma cobra, se tem um escorpião, se tem alguma aranha, um animal peçonhento no meio do caminho. Então ela ilumina o meu caminho. Então quando você lê a Bíblia, você tem a tua mente iluminada e o teu caminho da vida, você tem uma direção. É muito simples assim e é isso que acontece realmente. Tem coisas que você tá assim, cara, eu vou por aqui. Aí alguma coisa traz à tua mente de forma tão rápida, uma direção, e você lembra de algo, você diz, não, eu vou por aqui. E naquele caminho que você vai andar, você tem a percepção que você foi cuidado, porque a palavra iluminou o caminho que você deve seguir. Às vezes você está no negócio, você vai comprar um carro, e você começa a negociar com a pessoa e de repente algo vem na tua mente e você diz assim, não, não é esse carro, né? E no final você descobre de situações, né, que eram uma situação que ia trazer dificuldade para você. Isso é o que a palavra de Deus, o relacionamento pela palavra, traz à nossa vida, tá bom? Nós vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto dessa lição diz assim, a palavra ensina e corrige e guia. A palavra ensina, corrige e guia, né? Paulo fala assim em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura, então toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Deus que soprou, trouxe sobre a vida dos escritores a direção, né? Aí ele diz assim, essa palavra que é inspirada por Deus, ela é útil para o quê? Nos ensinar. Ela é útil para repreender. Ela repreende. Ela diz, ó, isso não, Leonardo, pare com isso. E ela nos corrige, faz a gente acertar coisas que a gente vive errado, né? Quantas vezes eu errando, falando de forma agressiva ou difícil com a minha esposa ou com meu filho, a palavra vem e diz assim, que você não deve ser áspero com pessoas. Ela me corrige, ela mostra onde eu errei. Ele diz assim, ela me corrige para me dar educação naquilo que é justo diante de Deus. É o que a palavra faz conosco, né? Então a palavra traz isso ao nosso coração, ela transforma essa realidade, ela corrige em amor, ela ensina, ela direciona a tomar decisões sábias na vida e a viver melhor. É a palavra que faz isso em nós. O segundo ponto aqui, né, o segundo texto de Josué diz assim, seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei, medite nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Olha aqui o que o texto aqui nos ensina. Diz que se eu meditar na palavra dia e noite, ela vai me ajudar a ter caminhos prósperos. Ela vai abrir a minha mente, vai me direcionar para ter caminho, que realmente um caminho próspero diante de Deus, diante da vida. A palavra tem poder de transformar o nosso coração, a nossa mente e nos dar uma direção para que sejamos abençoados e alcancemos a prosperidade em Deus. O terceiro ponto, ele vem nos ensinar algo importantíssimo, né? Porque ele diz que meditar é guardar e praticar a palavra. A gente ouve tantas pessoas falando assim, você precisa meditar na palavra, né? Meditar é guardar, é aquilo que você coloca na tua mente, é aquilo que você memoriza, guarda, né? Então, você precisa meditar, guardar essa palavra, mas você precisa colocá-la
em prática. Esse é o ensino da Bíblia para nós. Então, olha só o que o Salmo diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele tem prazer naquilo que a lei ensina, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar não é apenas ler, meditar é refletir, é orar, é aplicar, é colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina, tá bom? O outro Salmo, 119, verso 11, diz assim, escondi a tua palavra onde? No coração. Coração aqui é tanto essa sede das emoções, segundo a linguagem bíblica, e na realidade na mente. Então o coração tem a ver com a mente também. Aí diz assim, quando eu faço isso, guarda a tua palavra no meu coração, é para não pecar contra ti. Então, quando a gente entende o que é a vontade de Deus, o que Ele tem para nós, a ideia é que a gente não faça aquilo que Deus não agrada. É deixar a palavra descer para nossa mente e coração, para que a gente então tenha que ela exercendo esse papel de nos tirar, de realizar coisas que não agradam a Deus. Tem uma outra passagem, Tiago, capítulo 1, verso 22, está lá na apostila, que diz assim, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu acho muito interessante isso, porque tem gente que ouve a palavra, mas não pratica. Então a gente está enganando a quem? A nós mesmos. A gente está se enganando, Então quem guarda e pratica a palavra vive com segurança e vive uma vida extraordinária e tranquila. Agora eu quero te convidar para a gente fechar essa quarta lição, tá bom? Indo para a nossa conclusão. Então, para concluir e a gente depois passar aí para a nossa tarefa da semana, vamos lá. A Bíblia é a base da vida cristã. Eu não sei se você veio de outra religião, há religiões que dão ênfase à tradição, aquilo que é escrito dentro da área deles. Para nós, como cristãos evangélicos, a Bíblia é a base da nossa vida. Tudo é a partir da Bíblia. Nós julgamos, avaliamos coisas à luz da palavra. É ela que nos ensina. Então, quem ama a Deus, ama também a sua palavra. Busca conhecer na palavra e a partir da palavra aquilo que é a vontade de Deus para si. Então, quem sabe você diz assim, nossa, eu queria ler, mas a Bíblia é tão difícil. Comece lendo no Novo Testamento, comece pelos Evangelhos, lê o Novo Testamento. Eu quero saber qual é o Evangelho então que eu devo ler. Comece pelo Evangelho de João, que fala do amor de Deus, uma explicação de como Deus nos amou, mas seja constante, leia todos os dias. Se você não consegue ler um capítulo, lê ali meio capítulo, lê uma passagem inteira, não lê apenas um versículo, porque um versículo é a verdade, mas não é toda a verdade. Precisamos ter o conjunto da verdade de Deus. Então vá lendo, mas comece. Se você for ler um capítulo, você vai gastar 5 minutos do seu dia, Mas leia para você conhecer. Não se trata apenas de quantidade, mas da constância, da prática, da qualidade da tua leitura. Lê uma passagem, medite nela, anote, faça anotações, Anote o que Deus trouxe para você. Por exemplo, quando a gente lê ali, seja forte e muito corajoso, qual é a anotação que pode sair daqui? O desejo de Deus é que eu seja forte e corajoso. É muito simples, o texto já está dizendo que eu enfrente as coisas da vida e que eu persista, que eu continue, que eu não desista. Entende? São essas anotações, tá? Seja constante na tua leitura, Então, busque isso. Deus vai falar com você. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus vai falar com você através dela, tá bom? Vamos lá para o nosso desafio semanal? Então, como a gente está falando da palavra, a gente precisa, então, que o desafio seja voltado para isso. Então, vamos lá. Leia um capítulo por dia do Evangelho de João. Você vai alcançar durante 30 dias aí esse conhecimento e você vai ver como você vai conhecer o Evangelho de João todo. Antes de ler, ore. Senhor, fala comigo através da tua palavra. Tire sempre um tempo de oração para pedir para Deus falar contigo. Anote em um caderno o versículo que mais falou com você.
faça a anotação, né? Aquilo que eu falei da outra vez, anote o que Deus falou com você. Vamos aprender e crescer nisso. Vamos lá? Como é que está ficando aí esse percurso? Quero convidar você que não está ainda na aula presencial, você pode nos procurar para que a gente possa te auxiliar e você esteja também nesse discipulado presencialmente que acontece às segundas-feiras às 19 horas e 30 minutos, tá bom? Um abraço, vamos para a próxima aula?